As Sete Cartas do Apocalipse, página 94. Os historicistas defendem que existe uma aplicação espiritual para cada igreja, mas não somente isso, existe também um sentido profético que aponta para 7 estágios da história da igreja no decorrer do tempo. Para chegarem a essa conclusão, pergunta-se por que somente essas igrejas, visto que existiram outras? Meirelles, 2008, defende que existe um mistério das 7 igrejas que, se ignorado, chegará a uma conclusão distorcida. Sendo assim, abre aspas, é necessário ter ouvido para ouvir, fecha aspas. De acordo com essa visão, se não seguir a linha profética da história da igreja, vários pontos das cartas ficam sem sentido. Ele compreende, como os outros historicistas, que a Tiatira representa o catolicismo romano, Sardes o protestantismo e Filadélfia a unidade da igreja. E nessa última há uma divergência entre os historicistas, como será apontado adiante. Entre os problemas encontrados na abordagem historicista, destacam-se 2 principais: as datas referentes ao período profético e o significado dos nomes de cada igreja. Sobre a igreja de Éfeso, Meirelles aponta a data do ano 100 depois de Cristo para o término da aplicação profética dessa carta. O mesmo defende Smith, o adventista, em sua obra publicada em 2014. Entretanto, Souza, professor da ICM, diz que também faz uma aplicação profética da carta de forma semelhante, aponta para uma data mais antiga, colocando-a no ano 68 depois de Cristo. Todavia, todos concordam que essa carta refere-se ao período apostólico. Ao ser colocado a aplicação profética no ano 68, surge um problema, pois Paulo teria provavelmente escrito sua carta no ano 63. E Paulo nada diz sobre a falta de amor nessa igreja, embora mencione o amor no capítulo 5 de sua carta aos Efésios. O significado da palavra Éfeso tem divergências, e é fundamental ressaltar a importância dos significados para a aplicação profética segundo o ponto de vista historicista. Para Meirelles, o significado do nome Éfeso é relaxamento, um sentido negativo. Contudo, Souza e Smith entendem que o significado é desejável. Já o católico Bilotti, 2016, diz significar impulso, dando esses um sentido positivo à palavra Éfeso. Um problema logo se apresenta, pois enquanto para um o significado é negativo, para os outros o significado é positivo. Isso acontece porque, para que se dê um significado a uma palavra, faz necessário que esta esteja dentro de um contexto. Os que dão significado positivo o faz baseado no período apostólico, quando o evangelho estava sendo semeado e muitos aceitando. E o que dá significado negativo o faz baseado no ponto negativo da carta, o qual é o esfriamento do amor. Um problema se apresenta nessa última, pois a carta destaca uma igreja que não sofreu os maus, sendo por isso elogiada. Logo, não faz sentido uma igreja como esta ser representada por um nome cujo significado seja relaxamento. Os problemas continuam. Qual o significado dos anjos das cartas? Muitos defendem que os anjos são os pastores das igrejas, e nessa linha caminham Souza, Silva, 2009, e outros, mas Meirelles caminha no sentido oposto, afirmando que se a Bíblia diz ser anjo, não tem como fazer outra aplicação.
O problema é que existem nas cartas as repreensões endereçadas aos anjos. Este é um problema para Meirelles, um problema que Meirelles tenta resolver, dizendo que provavelmente são anjos em estado de provação, mas não há um fundamento bíblico para tal afirmação. E além disso, qual seria o sentido de João receber a incumbência de escrever-lhes? O julgamento dessa igreja incluía o remover do castiçal, e alguns, entre eles o próprio Meirelles, autor citado, aponta que essa igreja não se arrependeu, pois não existe igreja em Éfeso. Logo, seu candeeiro foi removido. Todavia, de acordo com esse mesmo autor, essa condenação não é eterna, ou seja, não está ligada à perda da salvação. Se a repreensão era para a igreja local, qual seria a repreensão para a igreja dessa era? Em todas as cartas aparece a seguinte expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa expressão aparece antes do apelo feito aos vencedores nas 3 primeiras cartas e muda nas cartas seguintes. Meirelles conclui com isso que até o ano 600 depois de Cristo havia possibilidade de toda a igreja ouvir o chamado do Espírito e depois não. Chegou-se a essa conclusão apenas pela inversão da frase, e isso torna essa interpretação fraca. Segundo Souza, professor da Igreja Cristã Maranata, a história da igreja é profética. O profético é aquilo que o Espírito Santo diz à igreja fiel. Souza, 2016, página 6. Isso significa que a interpretação não deve se prender ao contexto do que está escrito. São usadas explicações espirituais para cada palavra, independente de seu contexto. Diferente de outros historicistas, Souza afirma que o período profético da igreja é representado pelas cartas à igreja de Éfeso, Esmirna, Filadélfia e Laodiceia. O período histórico é representado pela carta a Tiatira. O período de transição representado pelas cartas Pérgamo e Sardes. Para ele, a carta de Éfeso tem uma relação profética com a parábola do semeador e representando o período apostólico. A carta de Esmina tendo ligação profética com a palavra do trigo, com a parábola do trigo e do joio, representando o período da perseguição. Pérgamo ligado à parábola do grão de mostarda, apontando para o período da Igreja Imperial. Tiatira ligada à parábola do fermento, seria uma referência ao período da Igreja Católica Romana. A carta de Sardes ligada à parábola do tesouro, apontando à Igreja Protestante. A carta de Filadélfia com a parábola da pérola, referindo-se ao período da Igreja Evangélica. E a carta à Igreja de Laodiceia, ligada à parábola da rede, aponta para o período da Igreja Fiel. No entender de Souza, em todas as cartas podem ser identificadas duas igrejas, a Igreja Fiel e a Infiel. A ação dos maus, que aparece na carta de Éfeso, segundo a sua visão, é a representação do mundanismo. Os nicolaítas representam uma estrutura sacerdotal do Velho Testamento que estava sendo pregada por um grupo nesse período. Souza, fazendo uma junção profética com a parábola O Trigo e o Joio, aponta a expressão dormindo na parábola como a representação da morte física e teria ligação com a ênfase da carta de Esmirna. Todavia, não há qualquer indício de que Cristo tinha algum propósito em apresentar o verbo dormir na parábola para representar a morte. O nome Antipas, que aparece nessa carta,
teria, segundo Meirelles, um sentido espiritual, onde ante seria contra e paz seria tudo, ou seja, o erro estava generalizado. Já para Smith, o nome Antipas seria o mesmo que antipapas. Sousa não liga esse nome aos papas, mas faz uma ligação com a expressão o trono de Satanás, que seria uma referência ao trono de Constantino e depois dos papas. Sousa, 2016, afirma que o período profético de Esmirna começou, na verdade, em Éfeso, com a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, e terminou em Pérgamo com a morte de Antipas, e destaca isso que se chama o profético. Sousa, 2016, página 38. A parábola que aponta esse período, a do grão de mostarda. O campo nessa parábola seria o campo dos interesses religiosos do homem. A fé passou a ser teórica, teológica, intelectual, filosófica. A expressão "em breve virei a ti" seria uma referência à reforma religiosa, com a espada na mão de Lutero. O maná escondido seria a palavra revelada, que no seu entendimento é uma mensagem além da letra. O grande problema com essa interpretação é considerar que não se alcança pela razão, e sim pela revelação do Espírito Santo. A pedra branca seria a justificação pela fé. Diferentemente, Meirelles entende que essa pedra branca seria uma referência ao Urim e o Tumim, que apontam para uma capacitação de conhecer a vontade de Deus. Um novo nome para Sousa seria uma nova obra, nova manifestação do Espírito. Sousa, 2016, página 43. Segundo Gueiros, 2013, citado por Sousa, 2016, página 46, abre aspas, o verdadeiro profetismo é aquilo que recebemos e transmitimos como herança de uma igreja fiel, que é o profético, fecha aspas. O profético aqui é a revelação. Essa revelação, no entendimento de Sousa, autor citado, seria resultante de uma experiência com o Espírito Santo por meio dos dons espirituais. Jezabel, nesse contexto, seria uma alusão ao catolicismo, e a parábola ligada a esse período seria a do fermento. Enquanto Maná, em Pérgamo, representava a igreja fiel, o fermento em Tiatira, a igreja infiel. O período de Filadélfia, de acordo com Sousa, compreende uma data entre 1530 a 1890, apontando para a Idade Moderna. O significado do nome é amor fraternal. Nisso todos concordam. Porém, quanto à data, o adventista Smith aponta para uma data de 1844, retratando a situação e espírito dos que receberam a mensagem do advento até o outono de 1844. São eles os adventistas. Segundo Baubach, 1980, esse período marca a situação quando algumas igrejas nominais estavam adormecidas. Por isso, a mensagem de despertamento do capítulo 14 sobre o Evangelho Eterno. Interessante que a ICM, de certo tempo para cá, passou a enfatizar o termo Evangelho Eterno. Meirelles, 2008, entretanto, aponta para uma data entre 1827 a 1847. Segundo ele, Lutero não fez uma reforma completa. Depois da decadência de Pérgamo e Tiatira, a mensagem seria voltada para a unidade do Espírito Santo. Assim como Sousa, autor citado, faz uma conexão entre as cartas e as parábolas, Meirelles faz uma conexão desta passagem com outras que não faz sentido. De acordo com ele, Pedro lançava a rede quando Jesus o chamou, e espiritualmente isso se cumpriu
quando ele lançou a rede do Evangelho no dia de Pentecostes. Os peixes apanhados por Pedro deveria ser edificado, e esta foi a tarefa de Paulo, dado que ele era fabricante de tendas. E quando a igreja perdeu o primeiro amor, apareceu João para consertar a rede. Nota-se que a categoria de interpretação usada por Meirelles ignora por completo o contexto dessas passagens. A data que ele sugeriu tem uma ligação com o movimento dos irmãos. Para Souza, este período marcou a mudança do nome protestante para evangélicos devido ao evangelismo que aconteceu nesse período. O homem que negocia boas pérolas é tipo do Espírito Santo, que descobre a pérola de grande valor. O Espírito Santo é o que dá o conhecimento de Jesus. Considerando que na parábola o homem vende tudo para comprar a pérola, não faz sentido compará-lo ao Espírito Santo. Quanto ao período de Laodiceia, Meirelles aponta para uma data de 1827, até o arrebatamento. E essa data tem ligação com o movimento da unidade do Espírito na Igreja. Smith, 2014, aponta para um período relacionado com o juízo investigativo, até o arrebatamento, e Souza para uma data de 1890, relacionada com a era ecumênica até a volta de Cristo. Em relação ao significado do nome Laodiceia, Meirelles, autor citado, diz ser opinião do povo. Souza diz ser direito dos povos, ou direitos humanos. Bilotti diz ser julgamento dos povos. Smith diz ser juízo do povo. Percebe-se que tanto o adventista Smith quanto o católico Bilotti, autor citado, apontam para o mesmo significado. Porém, enquanto para os adventistas esse julgamento está acontecendo no juízo investigativo no céu, juízo investigativo é uma doutrina exclusiva do adventismo. Para o católico, ainda vai acontecer na volta de Cristo. Para Meirelles e Souza, o significado julgamento tem ligação com a opinião dos povos e não com o julgamento divino. Conforme Stockman, 2014, a Igreja Tabernáculo da Fé ensina que os anjos das igrejas são alguns líderes especiais que surgiram ao longo da história da Igreja e chega até mesmo citar seus nomes, sendo o primeiro o apóstolo Paulo, que fundou a Igreja de Éfeso por volta da metade do primeiro século. A data do princípio da era da Igreja de Éfeso seria 53 d.C. a 170 d.C. O anjo da igreja de Esmirna seria Irineu, e a data seria 170 a 312. Martim seria o mensageiro para a era de Pérgamo, cuja data vai de 312 a 606. Columba, o anjo de Tiatira. Deus o havia chamado em voz audível para ser missionário. A data para essa era seria 606 a 1520. Sardes teria como anjo Lutero, e a data para essa era seria 1520 a 1750. Filadélfia teria como mensageiro dessa era João Wesley, ou John Wesley, e a data dessa era de 1750 a 1906. O último, o anjo da igreja de Laodiceia, seria William Branham, baseado em Apocalipse 10:7, visto que esse profeta mensageiro de Apocalipse 10:7 seria o mesmo de Malaquias 4:5 a 6. Ele naturalmente seria como Elias e João, e a data desse período é 1907 a 1965. De acordo com Stockman, autor citado, o Tabernáculo da Fé teria recebido de Deus uma regra para identificar esses anjos. Como é possível perceber nesse trabalho, os pontos abordados, além de demonstrar inconsistência, dado que na própria escola historicista encontram-se divergências consideráveis e até mesmo preocupantes, quando muitas dessas inconsistências são advindas de supostas experiências com o Espírito Santo. Como dito antes, outro perigo para a Igreja é se colocar contra a teologia,
ficando a igreja à mercê de experiências que nem sempre provêm da ação do Espírito Santo. Quem tem a mensagem para esse momento? A Igreja Cristã Maranata acredita que foi levantada por Deus para levar ao mundo a mensagem para a última hora, no período de Laodiceia, uma mensagem revelada além da letra. A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que recebeu uma mensagem para essa última hora, o período de Laodiceia. A Tabernáculo da Fé também da mesma forma. De acordo com Rezende 2021, pastor da Igreja Tabernáculo da Fé, abre aspas, uma pequena dúvida sobre o mensageiro William Branham te levará à ruína. Não deixa o diabo pôr dúvidas sobre o irmão Branham. Quem entende da Bíblia é somente o profeta, e ele prega o maná do dia. Fecha aspas. O que há de comum entre eles? Todos fazem uma leitura historicista das cartas. Todos advogam ter recebido a incumbência dada por Deus para levar o Evangelho eterno ao mundo nessa última hora. Contudo, todos discordam grandemente em termos doutrinários em relação uns aos outros e com os demais. Um ponto importante de se ressaltar é haver uma mistura do futurismo com historicismo. Isso permite que algum autor não se identifique com a escola historicista e ainda assim utilizar de seus métodos em algum momento, como é o caso de Gueiros 2018. Como é possível notar, através dos dados levantados da incongruência encontrada no método historicista, a partir dos poucos elementos confrontados conforme o recorte preestabelecido. O método historicista, por procurar uma interpretação fora do contexto em que foram escritas as cartas, além de demonstrar inconsistência, conduz o cristão por uma espécie de caminho pantanoso, inseguro e por vezes perigoso, dado que se tende a prender o crente nesse sistema, ao ponto do mesmo não perceber que exista outro caminho mais sólido, portanto, mais seguro para a interpretação do texto bíblico. Harrison parece ter chegado a essa conclusão ao dizer, abre aspas, isso leva a um vasto panto de confusão e contradição entre os que defendem esse ponto de vista. Fecha aspas, Harrison, 2017, página 995. Em vez de fornecer uma visão verdadeiramente global da história, sua relevância está confinada ao mundo ocidental, com o progresso da história sendo traçada apenas na direção oeste. As leituras históricas Kennedy 2021, página 27, abre aspas. As leituras historicistas, no entanto, são altamente eurocêntrica. Raramente ou nunca uma leitura historicista leva em conta a Igreja da Ásia ou o Hemisfério Sul, diz, entre parênteses, Silva. A solução seria, sem desprezar as experiências reais que cada crente pode ter com o Espírito Santo, levá-lo a uma busca consciente pelas verdades bíblicas, por meio de métodos consistentes e por meio da própria palavra, provar os espíritos. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4, versículo 1. Quanto à interpretação dessas cartas, deve-se ressaltar que, abre aspas, os 3 primeiros capítulos devem ser interpretados historicamente. Há grandes princípios espirituais apresentados nos juízos, nas promessas e nas profecias, nas vitórias messiânicas desse livro. Fecha aspas. Harrison, 2017, página 997.